No vídeo de hoje eu vou falar sobre a escola personalista, que é a segunda escola de contabilidade da playlist de teoria contábil, e eu estou falando sobre a evolução histórica da contabilidade. O livro que eu estou usando, o livro texto base que eu estou usando para me ajudar na construção dessa playlist aqui no canal sobre teoria de contabilidade ou teoria da contabilidade é esse aqui, ó. São vários autores e eu vou deixar o link na descrição desse vídeo, caso alguém queira comprar esse livro aí. Então, no vídeo passado eu tentei trazer alguma ideia do que seja a escola contista e um breve resumo sobre essa escola. Ela foi a primeira escola de contabilidade. Por que foi a primeira? Porque alguns contadores, ou que trabalhavam com isso, com a contabilidade, se reuniram para discutir em torno de ideias, e aí surgiu então essa primeira escola do pensamento contábil. Isso dá para considerar esse período lá do século XV, já lá com Luca Pacioli, até mais ou menos início do século até século XVIII ali. Eu até fiz algumas anotações ali até 1795, em torno disso. E por que se chama contista? Porque eles trouxeram essa ideia de contas contábeis. Inclusive um dos grandes teóricos, fora o Luca Pacioli, né, que trouxe que tornou conhecida a ideia de partidas dobradas. Um grande pensador dessa escola foi o Edmundo de Grange, não sei se é assim que pronuncia, que trouxe a ideia ou a teoria das 5 contas. Ele trouxe então as contas de mercadoria, dinheiro, efeitos a receber, efeitos a pagar e lucros e perdas. Aqui pode ser considerado a gênese do livro Diário e do livro Razão, já nesse momento. E os principais nomes então dessa escola foram Luca Pacioli, De Grange, Jacques Sarari, que eu não sei se é assim que fala, e até mesmo Fibonacci, segundo esse texto, né? E então, basicamente, eles criaram ou trouxeram a ideia de mecanismo de contas, funcionamento de contas como modelo de escrituração contábil. Agora eu vou falar sobre a escola personalista, que é o que, na verdade, não é o que eu vou falar, mas é o que tem nesse livro, que, diferente da escola contista, a contabilidade já começava, então, a evoluir. E a sua principal diferença aqui para a escola contista é que, segundo esse autor, traz uma ideia mais científica da contabilidade, com uma coisa mais embasada, sabe? Que é próprio daquele período também, né? Então essa escola ela surgiu na segunda metade do século XIX, e a principal orientação técnica deles é que as contas deveriam ser abertas para as pessoas em sua materialização física ou jurídica, entendendo-se que o dever e o haver representariam débitos e créditos para as mesmas pessoas. Os principais nomes dessa escola foram Francesco Marchi, Giuseppe Cerboni, ou Cerboni, e Giovanni Rossi. São esses 3 nomes aí. A ideia de personalização já foi exposta, ou já fora exposta desde os primórdios do nascimento da contabilidade, é o que esse autor diz, porém sem uma base científica, como eu já mencionei. Já na escola personalista, houve fundamentos de princípios contábeis baseados em princípios científicos. A época das representações simplificativas dos métodos das partidas dobradas ainda não se tratava, isso é uma informação interessante, nesse período ainda não se tratavam de bens patrimoniais como elementos autônomos, muito menos se cogitava a ideia ou então a criação de teoria jurídica sobre isso. Edmundo de Grange, pai que apresentou a teoria das 5 contas, achava que elas deveriam ser abertas para os negociantes, porém não explicou nem justificou o vínculo lógico da sua relação econômica e jurídica. Ainda não havia uma explicação lógica então, de que havia essa relação econômica e jurídica com a teoria até então, né? E aí o livro ou o autor desse capítulo trata bem brevemente sobre a teoria de cada um dos principais dos 3 autores, né? Então o primeiro que ele fala é do Francesco Marchi, que fundou os princípios na teoria da gestão, inserindo a figura de um gestor entre o ativo e o passivo do empreendimento.
e admitiu que ele seria o devedor do proprietário do estabelecimento por todo o ativo que lhe fosse confiado à administração, e, por outro lado, o credor de todo o passivo. E que Francisco March, usando a base de sua teoria personalista, dividiu as contas, lembrando que é uma progressão, né? Então, lá na primeira teoria, a escola contista, tem aquela ideia da criação de contas, né? E já o March, ele dividiu as contas em 3 grupos: as contas as contas do proprietário, as contas dos agentes consignatários e as contas dos correspondentes. Então, contas do tipo capital, lucros e perdas, entre outras, dinheiro, mercadorias, bens imóveis. Veja que já começam a surgir outras contas, né? Mas ele reforça no capítulo que March não tratou dos direitos e obrigações, ele não trouxe essa ideia, né? Não se discutiu especificamente sobre esses conceitos. Que mais? E basicamente foi isso. Daí veio um autor seguinte, que é o Giuseppe Cerboni, que na continuidade dos trabalhos do Francisco March, ele introduziu a concepção jurídica nas relações entre o proprietário, os agentes e os correspondentes. A partir do quê? Da ideia de direitos e obrigações. Então é com Giuseppe Cerboni que surge a ideia do que seja direitos, do que sejam obrigações entre os agentes, e o proprietário, né? Então isso é uma concepção jurídica. A grande contribuição de Cerboni para a contabilidade com sua teoria, foi o estudo da gestão econômica e da organização interna da entidade. Ele também trouxe fundamentos de matemática financeira e criação de uma teoria que ele chamou de logismográfica, que na verdade eu nem entendi direito exatamente o que é. Para Cerboni, a base patrimonial e de resultado de uma entidade era consequente de fatos modificativos, permutativo e mistos. Daí o seu foco no balanço patrimonial e no balanço econômico. Cerboni teve vários seguidores, entre eles o Rossi, o mais expressivo, que é o terceiro nome então dessa escola personalista. E para concluir sobre a escola personalista, ela teve o seu apogeu com esses 2 autores últimos que eu citei, o Cerboni e o Rossi. Porém, ele informa aqui que foi refutada. A teoria personalista deles foi refutada em partes por Fábio Besta, que explicou as falhas do método logismográfico, argumentando que substância contábil é essencialmente econômica e não poderia estar relacionada apenas pela natureza das contas que circunscreveriam relações jurídicas entre pessoas. Aí eu teria que estudar um pouco mais para ver o que significa essa teoria logismográfica, né? Mas pelo visto, como diz a ideia da escola, a escola personalista entendia a substância contábil não como essencialmente econômica, talvez seja isso, né? Então essa foi a minha tentativa aqui no vídeo de trazer alguma ideia do que seja a escola personalista, e se você quer saber um pouco mais sobre ela, compre esse livro, e tenha ele aí e dê uma olhada sobre, beleza? Então no próximo vídeo eu vou fazer comentários sobre a próxima escola, que é a escola neocontista ou controlista. Lembrando que são 7 escolas. Eu já falei a primeira, escola contista, a segunda, hoje personalista, a terceira, escola neocontista ou controlista, a quarta, escola haciendalista, a quinta, escola patrimonialista, a sexta, escola lombarda e a sétima e última, escola americana. Beleza? Então eu fico por aqui nesse vídeo, a gente se vê semana que vem. Valeu!